Pontualmente às 3 da manhã, o silêncio era quebrado pelo som da pá. Era o vizinho, um homem recluso, executando seu rito noturno. Ele cavava buracos rasos, repetindo palavras guturais em uma língua que parecia esquecida pelo tempo. Tentamos ignorar a excentricidade até que o velho sumiu sem deixar vestígios. A paz nunca voltou. Novos moradores passaram a compartilhar o mesmo pesadelo vívido, a figura espectral do vizinho, cavando no escuro, implorando pela descoberta. A denúncia forçou uma escavação policial. Procuravam um corpo. O que desenterraram eram 13 caixas seladas, contendo a prova macabra de que o homem não estava apenas enterrando segredos. Ele estava selando o destino de toda a vizinhança. Na pacata bairro residencial Vila Sol, em 2018, o silêncio sempre fora um ativo precioso, até que ele começou a ser quebrado de forma rítmica e doentia. O som da pá de metal ritmada não era casual. Era uma sinfonia perversa que anunciava a chegada das 030 da manhã, o horário em que o véu entre o sono e a vigília, e talvez entre os mundos, parecia mais tênue. Marcos Vinícius Souza, de 36 anos, alto e magro, um homem prático com olhos atentos, tentava insistentemente racionalizar o ruído. Ele virava na cama olhando o relógio digital, sempre marcando a hora fatídica. É só um velho excêntrico, Helena. Talvez ele plante rosas no escuro. Esquece isso, ele murmurava para a esposa, tentando infundir uma lógica inexistente no ritual. Mas Helena Cristine Souza, de 35 anos, de média estatura e cabelos longos e ondulados, não conseguia esquecer. Sua intuição, quase um sexto sentido, estava gritando. Ela foi a primeira a sentir a palpável sensação de mal-estar que pairava sobre a Rua das Acácias. Olhando pela fresta da cortina, ela podia ver a silhueta curvada de Benedito Elias Machado, de 78 anos, o vizinho recluso. A barba rala e grisalha e os olhos fixos e opacos faziam dele uma figura quase espectral na penumbra do quintal da casa 17. O idoso cavava buracos superficiais no chão de terra batida e, enquanto fazia, um som gutural e arrastado escapava de sua garganta. Não era português nem qualquer idioma reconhecível. Era uma língua arcaica que parecia carregar o peso de séculos de segredos proibidos. A repetição incessante das palavras, combinada com o bater cadenciado da pá, criou uma atmosfera de terror psicológico que lentamente corroía a paz do Souza. Se essa história de rotina quebrada e mistério te tocou, deixe o seu like agora para mostrar que histórias de vizinhos nunca são o que parecem. Meses de vigília forçada transformaram Marcos, o cético, em um homem nervoso. A vizinhança antes pacata, agora sussurrava sobre a sanidade de seu Benedito. Então, tão abruptamente quanto começou, o rito repetitivo e noturno de escavação cessou. O desaparecimento abrupto de seu Benedito ocorreu no final de 2018. Não houve despedidas, nem mudança notada. Um dia o carro estava na garagem, no outro, a casa estava silenciosa, estranhamente vazia. O alívio inicial de Vila Sol foi rapidamente substituído por uma desconfiança rastejante. A casa 17 foi vendida em tempo recorde a uma família jovem, que buscou justamente a quietude que a casa não tinha mais a oferecer. A casa foi habitada por menos de 2 semanas antes que o verdadeiro terror fosse ativado. Os novos moradores, o casal Silva, começaram a sofrer pesadelos. Não eram sonhos comuns, eram a ocorrência dos pesadelos coletivos e vívidos. 8 dias seguidos, o casal acordava gritando, revivendo a mesma visão, seu Benedito, curvado, sujo de terra, os olhos opacos fixos na escuridão, cavando freneticamente na terra batida, sussurrando o canto gutural. A manifestação da presença do velho era tão intensa que eles sentiam um cheiro de terra molhada e mofo mesmo acordados. Outros vizinhos, incluindo Souza, embora não tivessem os mesmos pesadelos, reportavam sentir uma pressão sufocante na 030 da manhã. O medo se espalhou como uma doença. As denúncias começaram a se acumular na 3ª Delegacia Distrital de Segurança. Perturbação do sossego, assombração e até mesmo sugestões absurdas de ocultismo.
O que você faria se seu vizinho sumisse assim, deixando apenas um rastro de terror inexplicável? Comente aqui embaixo, quero ler suas teorias. A delegada Patrícia Mendonça, de 44 anos, forte e profissional, usava óculos de leitura e mantinha um coque firme, tentando manter a ordem em meio ao pânico. Ela era rigorosa e inicialmente cética em relação ao paranormal. Estamos falando de uma dezena de queixas sobre um fantasma cavando terra. Souza. Não é jurisdição da polícia, disse Patrícia a Marcos, que a procurou pessoalmente. Delegada, o homem sumiu. Ninguém viu ele sair. O que ele fazia naquele quintal era um ritual, não jardinagem. Se não encontrarmos o que ele enterrou, essa vizinhança vai desmoronar, insistiu Marcos, agora desesperado e livre de seu antigo ceticismo. A pressão da comunidade e o relato consistentemente bizarro dos novos moradores forçaram Patrícia a agir. Ela obteve um mandado de busca e apreensão para a casa 17 da Rua das Acácias, justificando-o pela possibilidade de encontrar os restos mortais de seu Benedito ou alguma prova de crime não reportado. A manhã da escavação do terreno sob mandado policial foi cinzenta. Viaturas cercaram a residência. Patrícia supervisionava a equipe que, munida de pás e picaretas, começou a revolver a terra do vasto quintal. O objetivo era procurar em profundidade, mas a equipe notou que a terra parecia perturbada em múltiplos pontos superficiais, exatamente onde Benedito costumava cavar. A escavação seguiu por horas, monótona, até que um dos oficiais bateu algo sólido e oco. Não era profundo, apenas meio metro abaixo da superfície compactada. O silêncio que se seguiu à descoberta foi mais pesado que o barulho da pá. Não era um corpo. A equipe desenterrou a primeira das 13 caixas seladas de madeira. Eram caixas rústicas, feitas de madeira escura, seladas com cera e envoltas em cordas grossas. Patrícia, agora com a testa franzida de profunda repulsa, ordenou que fossem trazidas à tona. Conforme mais buracos eram abertos, mais caixas surgiam. 13 no total, número que imediatamente soou sinistro para todos ali presentes. A abertura das caixas na própria terceira delegacia distrital transformou o caso de desaparecimento em algo inominável. A equipe técnica, sob a vigilância tensa de Patrícia, usou ferramentas para romper os selos. O cheiro que emanava das caixas era de terra, mofo e algo metálico e doce, como sangue antigo. Dentro da primeira caixa, o conteúdo era macabro. Havia símbolos arcanos, estranhas runas desenhadas na madeira interna com o que parecia ser sangue seco. Havia também ossos polidos, pequenos fragmentos de ossos humanos ou animais, cuidadosamente lixados e dispostos em padrões geométricos. A delegada Patrícia, que já vira de tudo, sentiu um frio percorrer sua espinha. Isso não era um crime comum, era bruxaria ou algo pior. Conforme as caixas eram abertas sequencialmente, o padrão se repetia, símbolos, ossos, e em cada caixa um pequeno saquinho de couro. O horror atingiu seu ápice na 13ª caixa. Dentro do saco de couro, estavam enroladas, meticulosamente dobradas, as fotografias da vizinhança. Cada foto era um retrato recente de uma família de Vila Sou. A família Silva, os vizinhos de frente, os vizinhos da esquerda. E na última dobra do papel, um retrato de Marcos e Helena Souza, todos estavam ali. Não eram vítimas de assassinato, eram alvos. A verdade está prestes a sair da terra. Se você está tenso como a delegada Patrícia, inscreva-se no canal agora para não perder o que vem a seguir. A delegada Patrícia Mendonça chamou Marcos e Helena à delegacia naquela mesma tarde, não como suspeitos, mas como vítimas potenciais de algo que desafiava a lei. Seu vizinho. Ele não estava enterrando restos mortais. Ele estava catalogando e ativando algo, ela disse, a voz rouca, apontando para o retrato do Souza na mesa de evidências. Estas caixas são rituais de ligação. O que encontramos não é um crime, é a prova de um pacto. O pavor paralisou Helena. Marcos, ao ver sua foto marcada com um minúsculo símbolo riscado a sangue na parte de trás, compreendeu a dimensão da tragédia. Seu Benedito não estava apenas cavando, ele estava selando a descoberta e ativação do pacto antigo com a terra. O sumiço de Benedito não fora uma fuga,
mas a finalização de seu papel no ritual. Ao enterrar as 13 caixas na escuridão precisa das 030 da manhã, ele havia ligado o destino de toda a vizinhança, toda a Vila Soul, a um plano sobrenatural maligno. Os ossos polidos e os símbolos arcanos eram o selo, e as fotografias eram a conexão. Eles não estavam mais vivendo em uma vizinhança pacata, mas sim em um receptáculo para uma força que havia sido conjurada sob o solo da Casa 17. O terror não se manifestou com explosões ou eventos dramáticos, mas com uma quietude profunda e contaminada. Marcos e Helena voltaram para casa, sabendo que a maldição estava em suas fundações. Os pesadelos dos novos moradores eram a prova de que o terror não havia terminado com o desaparecimento de Benedito, mas sim começado. O que ele havia enterrado agora estava ativo e enraizando-se na comunidade. Os Souza se olharam, sabendo que, embora o mistério tivesse sido desvendado pela polícia, a maldição pertencia a eles para sempre. Vila Soul nunca mais seria a mesma. Para quem ama um bom mistério sobrenatural como este que se desenrolou na Vila Soul, compartilhe esta história para espalhar o alerta sobre o que jaz escondido em muitos quintais. A viagem de volta para a casa dos Souza foi feita em um silêncio pesado e sufocante. Marcos dirigia lentamente, cada luz vermelha do semáforo parecendo um selo adicional no terror que agora carregavam. A fotografia, cuidadosamente dobrada no envelope de evidências, era uma metástase de medo. Não importava que estivesse de volta à custódia da polícia, a imagem no símbolo riscado em sangue seco nas costas, estava gravada na retina de Marcos e Helena. Helena encolheu-se no banco do passageiro, seu corpo tremia não pelo frio, mas pela certeza fria de que sua intuição havia sido tragicamente precisa. Não era a excentricidade da velhice. Eram as 030 da manhã, noite após noite, o som cadenciado da pá e o murmúrio da língua gutural e incompreensível que haviam tecido a rede em que toda a Vila Soul estava agora enredada. Ele não queria nos machucar fisicamente, Helena. Patrícia disse que são rituais de ligação. Marcos tentou racionalizar, mas a voz dele falhou na metade. Ligação com o que, Marcos? Ela perguntou, a voz baixa, quase um lamento. Ligação com ossos polidos e sangue. Ele nos amarrou a algo que estava esperando debaixo da terra, no quintal dele. E agora, porque ele terminou, e porque nós estamos aqui, está ativo. Ao chegarem à Rua das Acácias, a vizinhança parecia ainda mais sombria do que antes. A Casa 17, mesmo sob a luz do fim de tarde, exalava uma quietude doentia. O casal Silva já havia evacuado. Eles haviam saído na noite anterior, deixando para trás a maior parte de seus pertences, incapazes de suportar mais uma noite da ocorrência dos pesadelos coletivos e vívidos. O imóvel estava escuro, a grama na frente já começando a secar, como se a própria terra estivesse sugando a vida de tudo o que tocava. Na terceira delegacia distrital, Patrícia lutava contra a descrença interna. As 13 caixas estavam dispostas em uma sala de evidências refrigerada. O cheiro de mofo e terra antiga parecia vazar para os corredores, irritando os outros oficiais. Patrícia havia chamado um antropólogo forense da universidade local, Dr. Arantes, um especialista em linguística de cultos extintos. Arantes, um homem alto e pálido, passou horas analisando os símbolos arcanos. Ele usava luvas e uma máscara, mas a repulsa era visível em seus olhos. Delegada Mendonça, ele começou a voz formal, mas trêmula. O que temos aqui transcende o folclore local ou mesmo a bruxaria de Almanaque. A língua é uma forma primitiva de um dialeto sumério-acadiano, usado em ritos de invocação e servidão. Patrícia apoiou-se na mesa de metal. E o que exatamente Benedito estava invocando ou servindo? Ele estava estabelecendo uma servidão. Este ritual não busca a morte imediata das pessoas nas fotografias. Arantes apontou para uma das caixas, onde um osso polido estava disposto em um padrão que imitava um círculo de proteção invertido. Ele estava ligando a terra da Casa 17 a uma entidade, ou a um estado de ser, que exige um dízimo energético. As fotos são as âncoras. Cada família é um ponto de acesso. E o número 13 delegado é o número da conclusão, o fechamento do ciclo.
O ato de escavar repetidamente às 03h da manhã não era o ritual em si, mas a preparação do solo, o amolecimento do véu. A doutora Patrícia Mendonça sentiu o peso da impossibilidade. Ela era uma oficial da lei, treinada para lidar com a lógica fria do crime, ocultismo, pactos e o desaparecimento dele. O ato final, o selamento do pacto antigo com a terra, é quando o sacerdote cumpre sua parte. Seu Benedito não fugiu. Ele se integrou ao ritual. Ele se tornou parte da própria maldição, o primeiro ponto de sustentação para o que foi invocado. O relatório de Arantes foi arquivado sob o rótulo de evidência não conclusiva de crime comum, uma forma burocrática de dizer, não sabemos como prender a escuridão. De volta à Vila Sou, o horror começou a se manifestar de maneiras que transcendiam os pesadelos dos Silvas. A quietude da vizinhança se tornou opressiva. Os pássaros haviam parado de cantar, cães de rua, que antes eram comuns, evitavam a Rua das Acácias, latindo freneticamente a quilômetros de distância. E em todas as casas vizinhas à Casa 17, a eletricidade começou a falhar precisamente entre 02h50 e 03h10 da manhã. Marcos, agora insone, havia instalado câmeras de segurança infravermelhas viradas para o quintal de Benedito, na esperança de capturar alguma anomalia, algum vislumbre do que os Silvas viam. Todas as noites, as câmeras falhavam ao se aproximar da 03. Naquela noite, uma semana após a descoberta das caixas, Marcos e Helena estavam sentados na sala, as luzes ligadas, o som da televisão no volume máximo, tentando afastar a inevitável chegada da hora fatídica. Às 02h55, a televisão estalou e se desligou. A casa mergulhou no silêncio absoluto. Marcos pulou da poltrona, o coração martelando. Ele correu para o disjuntor. Estava ligado. A energia de toda a casa simplesmente havia cessado. Está vindo Marcos, sussurrou Helena, agarrada ao braço dele. Eram 03h00 da manhã. O que se seguiu não foi visto, mas sentido. Era uma pressão no ar, tão densa quanto água profunda. Era o cheiro de terra molhada e mofo que os Silvas haviam descrito. E então o som. Não era o som físico da pá de metal ritmada batendo na terra. Era um som que vinha de dentro, reverberando na estrutura óssea de Marcos. Era o som do ferro contra a pedra, cadenciado, ininterrupto, como se estivesse ecoando através das veias da própria terra sob seus pés. Marcos foi arrastado pela força da manifestação. Ele abriu a porta dos fundos, ignorando os protestos aterrorizados de Helena, e olhou para o quintal adjacente da Casa 17. O terreno estava escuro, mas não vazio. O que Marcos viu foi o ápice do terror que Benedito havia planejado. Não era o fantasma do idoso, mas sim a memória do ritual, em escala amplificada. No centro do quintal de terra batida, o ar tremeluzia. Marcos podia ver, não com os olhos, mas com uma clareza interior devastadora, a imagem espectral de Benedito. Curvado, fixo, cavando freneticamente. E dessa vez, o murmúrio gutural não era incompreensível. Enquanto a pá espectral batia no chão, Marcos ouviu as palavras ecoarem em sua mente, não traduzidas, mas entendidas em sua essência maligna. Tudo que está aqui é atado. Tudo que floresceu, agora secará. Eu selo a fome da terra. O clímax era a compreensão total. O pacto havia se realizado. A energia não estava sendo roubada lentamente, a vizinhança inteira, ancorada pelas 13 caixas, havia sido oferecida. Helena o alcançou, e quando ela olhou para o quintal, a mesma visão a atingiu, o velho recluso cavando um buraco que não existia, sob a luz de uma lua que parecia engolir a escuridão. O ritual era eterno. O espectro desapareceu a 03h05, assim como a pressão e o cheiro de terra molhada. A eletricidade voltou com um estalo seco na sala. O mundo havia voltado ao normal, mas Marcos e Helena sabiam que nada mais seria normal. Eles haviam testemunhado a ativação da maldição. Nos dias que se seguiram, a delegada Patrícia Mendonça encerrou oficialmente o caso. Os objetos rituais permaneceram sob custódia, catalogados como evidência ocultista de atividade não criminosa. A mídia local tentou,
mas falhou em encontrar uma explicação lógica para o desaparecimento de Benedito e a subsequente evacuação dos Silvas. A história foi classificada como lendas urbanas alimentadas pela paranoia de vizinhança. Mas Vila Soul sabia a verdade. Os Souza permaneceram em sua casa, incapazes de se moverem, presos pela fotografia e pelo que haviam ouvido. Tentar fugir era arriscar carregar a maldição para longe, mas permanecer era viver sob o dízimo da terra. A casa 17 da Rua das Acácias permaneceu vazia, eternamente silenciosa. Ninguém mais ousou comprá-la. A terra batida de seu quintal, palco do rito repetitivo, jamais aceitou que algo vivesse nela novamente. Nem grama nem flores. Apenas terra nua e dura. Marcos e Helena passaram a viver em estado de vigília permanente, suas vidas moldadas pela inevitabilidade das 030 da manhã. O que a polícia havia desenterrado era a prova de que o terror não era apenas um medo, mas uma estrutura sólida, um pacto enraizado que garantia que, embora seu Benedito tivesse desaparecido, a presença dele e a maldição que ele havia selado jamais deixaria Vila Soul. O que jazia sob a terra agora vivia e respirava através deles. O bairro que um dia foi pacato agora era um cemitério espiritual, esperando apenas que o solo coletasse sua dívida. O terror estava selado. A manhã veio, cinzenta e sem alívio. Marcos e Helena não dormiram. O quarto, que antes era um refúgio, agora parecia o centro de um pântano drenado, mas cheio de lama invisível. O som cadenciado da pá espectral, sentido na estrutura óssea, havia deixado uma vibração fantasma que persistia em seus ouvidos. Ele selou a fome da terra, Marcos. Você ouviu o que ele disse? Helena repetia, a voz rouca, abraçando os joelhos. Marcos caminhou até a janela. O sol tentava perfurar a névoa fria que pairava estranhamente baixa sobre a Rua das Acácias, mas a luz parecia fraca, filtrada por algo pesado e sujo. A casa 17 imóvel continuava a irradiar uma quietude que não era de paz, mas de espera. Aquele não era o silêncio de um lugar abandonado, era o silêncio de um predador saciado que cochilava, sabendo que sua presa não podia fugir. Ele ligou para Patrícia na delegacia, mas o tom de Marcos era de desespero contido, não de denúncia. Ele não podia dizer, vimos o fantasma de Benedito cavando e ele nos disse que a terra está com fome. Ele apenas relatou a falha elétrica sincronizada, uma irregularidade que afetava cada casa vizinha. Patrícia, do outro lado da linha, estava exausta. Ela havia passado a noite lutando contra o relatório do Dr. Arantes, um texto que ela era obrigada a anexar a um inquérito que clamava por um corpo, mas que só tinha caixas de madeira e ossos polidos. Marcos, entenda, não há crime aqui, sob a lei. A escavação foi feita sob mandado, buscando restos mortais ou substâncias ilícitas. Encontramos objetos rituais. Isso é esotérico, não criminal. Não posso colocar um policial de vigia no quintal para observar o ar tremeluzindo. Ela tentou manter a voz firme, mas havia uma fissura de incerteza. Ela estava mentindo para si mesma. Desde que as 13 caixas seladas de madeira chegaram à terceira delegacia distrital de segurança, o ambiente havia se deteriorado. Uma das caixas, a que continha a fotografia da família de Marcos, exalava um frio que superava a refrigeração da sala. O sargento que a catalogou havia sido afastado após sofrer uma série de crises de pânico, alegando ouvir um murmúrio gutural vindo da caixa. Patrícia se levantou, caminhando pela sala de evidências. Os símbolos arcanos, que Arantes havia tentado traduzir, agora pareciam se reorganizar em sua visão periférica, como se estivessem ativos sob a custódia da lei. Se o que Arantes disse for verdade, que Benedito se integrou ao ritual, que ele é o sustentáculo, o que acontece agora é que ele desapareceu. Patrícia pensou em voz alta, sem querer. A maldição é ativada. Ele pagou o preço. Delegada. Agora, a Vila Soul paga o dízimo. Respondeu Marcos, do outro lado da linha, a voz grave e final.
A conversa se encerrou com Patrícia, prometendo aumentar as rondas, uma promessa que ambos sabiam ser inútil contra uma entidade que operava exatamente às 03:00 da manhã. Nos dias que se seguiram, a mudança em Vila Soul tornou-se inegável, física. A sensação de mal-estar palpável que Helena havia sentido meses atrás evoluiu para uma opressão sufocante. O aspecto mais visível era a vegetação. As acácias da rua começaram a murchar de uma forma atípica. Não era doença, era desidratação súbita, mesmo após chuvas fortes. As folhas caíam, mas não se decompunham, secavam em formas contorcidas, parecendo papel queimado. O quintal da casa 17 era o epicentro dessa deterioração. A terra batida estava agora rachada, seca, com sulcos que pareciam cicatrizes recentes, exatamente onde Benedito havia cavado incessantemente no ano de 2018. Helena notou algo mais sutil: os espelhos. Em sua casa, a luz refletida nos espelhos parecia sempre um pouco mais escura, como se uma sombra perene pairasse entre o vidro e o seu reflexo. Ela começou a cobrir todos eles, temendo vislumbrar algo que não era ela ou Marcos. Marcos, o cético, o prático, estava se desfazendo sob o peso da impossibilidade. Ele se pegou olhando para sua própria fotografia da vizinhança, a que Patrícia havia devolvido após a perícia. Ele virou-a, passando o dedo pelo símbolo desenhado com sangue seco, sentindo a textura áspera. Não era apenas um retrato. Era uma âncora, um contrato assinado sem seu consentimento. A servidão. Ele estava atado. A insônia de Marcos atingiu níveis perigosos. Ele se sentava na sala, aguardando às 03:00, não mais na esperança de filmar algo, mas na resignação de que precisava testemunhar o rito repetitivo, como se sua presença ali fosse uma forma mórbida de controle. Na 10ª noite após a escavação, a pressão era insuportável. Marcos percebeu que, diferentemente da primeira manifestação, a eletricidade não falhou. O terror havia se tornado mais sofisticado, mais interno. Às 03:00, o som da pá não reverberou apenas nos ossos, ele reverberou nas paredes da casa do Souza. O som era agora uma memória embutida na própria alvenaria, forçando-se para o exterior. Marcos, em um acesso de teimosia desesperada, agarrou a lanterna e saiu pela porta dos fundos, indo diretamente para a cerca que separava seu quintal do quintal da casa 17. Helena tentou detê-lo, mas ele estava além da razão, impulsionado pela necessidade de tocar a origem do mal. Ele saltou a cerca, a terra batida sob seus pés fria e dura. A grama morta estalava. A escuridão era completa, mas sua lanterna cortava o ar. O ar cheirava a metal e terra revirada, embora a terra estivesse seca e imóvel. Ele chegou ao centro do quintal. Onde Patrícia e a polícia haviam cavado, o buraco já havia sido preenchido, mas a terra ali parecia ainda mais escura, mais densa. Ele acendeu a lanterna nos pontos onde Arantes havia identificado a localização das caixas. Havia 13 depressões sutis na superfície, como se algo pesado tivesse sido removido e a terra nunca tivesse se assentado corretamente. Marcos se ajoelhou e colocou a mão sobre uma das depressões. O frio não era o do solo, era um frio de vácuo, de ausência de calor vital. E então ele ouviu novamente, mas dessa vez, as palavras não vinham da manifestação espectral, nem de seu interior. Elas pareciam vir da própria terra, um sussurro seco, arrastado, que se formava a centímetros de seu ouvido. O murmúrio, a língua gutural e incompreensível de Benedito, agora estava traduzido, não pela mente mas pela dor na alma de Marcos. A dívida não é mais com o corpo, é com o chão. Marcos puxou a mão da terra como se tivesse tocado fogo. Ele cambaleou para trás, a lanterna caindo e rolando. Ele percebeu o que Benedito, o recluso, havia feito. Ele não havia apenas enterrado objetos rituais, ele havia transformado o bairro residencial Vila Soul, o isolado subúrbio pacato, em um templo. As 13 caixas eram os pilares, as fotografias eram as oferendas. A escavação noturna de Benedito, o rito repetitivo, nunca foi para esconder algo, era para ligar a terra. E o desaparecimento de Benedito. Marcos olhou para a superfície do quintal.
E seu Benedito não havia fugido para cumprir sua parte no pacto antigo com a terra. Ele havia se dissolvido, se integrado ao solo da casa 17. Ele havia se tornado o guardião inanimado e onipresente da maldição. O terror havia atingido seu ápice. Não havia um monstro para lutar ou um corpo para encontrar. Havia apenas uma servidão geográfica. Marcos retornou para sua casa esgotado e quebrado, encontrando Helena parada na porta, iluminada pela luz que teimosamente não falhava naquela noite. Ela olhou para o rosto dele, lendo o horror absoluto que não precisava de palavras. "O que você viu?" Ela perguntou, a voz quase inaudível. "Nós não estamos vivendo aqui, Helena", respondeu Marcos, fechando a porta com um clique que soou como um selo final. "Nós somos o dízimo." Na terceira delegacia, Patrícia recebeu uma ligação do corpo de bombeiros sobre a casa 17. A ocorrência, um cheiro insuportável de terra queimada, mas sem fogo visível. Ela pensou nos objetos rituais e na fotografia do Souza. Ela suspirou, pegando as chaves do carro. Ela sabia que precisava ir, não como oficial, mas como testemunha da catástrofe que estava desdobrando na Vila Sou, uma catástrofe que desafiava a razão e o sistema legal. Ao chegar à Rua das Acácias, o cheiro era tão forte que os bombeiros usavam máscaras. Era um cheiro de enxofre e matéria orgânica apodrecida. A delegada Patrícia Mendonça olhou para o quintal da casa 17, o terreno agora parecendo uma ferida aberta e infectada. Ela pensou em Marcos e Helena, presos ali. Ela entendeu que o trabalho de Benedito não era roubar vidas, mas roubar a qualidade de vida, ligando-os a uma fome eterna. A ausência de seu Benedito não era o fim do terror, era o sinal de que ele estava completo. Patrícia não podia prender a maldição, mas podia proteger a evidência de que ela existia. Ela retornou à delegacia e ordenou que as 13 caixas fossem levadas para um incinerador de alto risco, longe da cidade, na esperança desesperada de que a destruição das âncoras pudesse quebrar o pacto. Mas as caixas, quando colocadas no forno, não queimaram. Elas apenas aqueceram, emitindo o som gutural e arrastado do murmúrio de Benedito, tão alto que estilhaçou o vidro de proteção da cabine de controle. O fogo parecia evitá-las, como se o material estivesse protegido por um selo de ferro frio. O relatório final de Patrícia foi sucinto. Os objetos rituais não puderam ser destruídos. A evidência de atividade oculta permanece. Em Vila Sou, a vida continuou, mas esvaziada. Os pássaros nunca mais voltaram. A casa 17 permaneceu eternamente vazia, um buraco negro na paisagem. Marcos e Helena nunca se mudaram. A maldição estava embutida na terra que pisavam, e sabiam que tentar cavar mais fundo, ou fugir, apenas ativaria a dívida com mais ferocidade. Eles se tornaram observadores silenciosos da lenta sucção da vida da vizinhança. O que a polícia encontrou sob a terra era a prova de que o mal, às vezes, não é um evento, mas uma condição imposta, um eterno dízimo pago a um pacto selado na escuridão por um vizinho recluso. O terror estava agora finalmente em casa. Toque o sininho, deixe o like e bora crescer junto.